Então, iniciou a gravação, perfeito. Então, né, formalmente agora aqui para a gravação, boa noite, pessoal. Então, meu nome é Neri de Oliveira Júnior, mas vocês podem ficar à vontade, podem me chamar só de Júnior, tá? Sou acostumado já, porque até na minha casa lá, meu pai é Neri, né? Então, Neri é ele lá. Então, acostumei com o Júnior. Eu vou dar aula de inovação, tá? E eu tenho uma proposta para vocês aqui, para tornar essa aula mais dinâmica, não ficar aquele ler slide aqui muito chato, sabe? Claro, se vocês preferirem, fica assim. Fica vocês que vão decidir. A outra opção seria eu passar um conteúdo para vocês, né? Eu vou passar todo o conteúdo que a gente vai ver nessas 6 aulas. Vocês podem trazer informações. A Viviane ali já comentou, né, antes de ser gravado, que está sempre atualizada, né, está sempre lendo ali, falou da Super Interessante. Gente, eu assinava Super Interessante, para ter uma ideia. Eu tinha assinatura do Super Interessante quando era física ainda. Adoro Super Interessante. Então, traz novidade para a gente debate, a gente entra numa discussão, conversa, vê os pontos de vista de cada um, né? Nem o vídeo que eu passei lá no grupo para vocês, do Walter Longo, né? Ele fala um pouquinho sobre essa tecnologia, sobre essa inteligência artificial que hoje é assunto, né? Sobre o chat GPT, né? Que está hoje em dia, digamos assim, entre aspas, tomando, né? Alguns veem como tomando posto de trabalho, né? Outros vão ver como auxiliando postos de trabalho. Walter Long fala um pouco disso naquele vídeo. Tá? Então, vocês vão trazendo assunto aqui e a gente vai conversando. Torna uma aula mais agradável. Quando você vê, já passou, já é 9h30 e acabou a aula, né? Então, vocês que vão, digamos assim, me dar o rumo da aula, perfeito? Ou eu tenho o conteúdo aqui e posso ir passando para vocês naquela velha maneira do slide. Eu passo o slide para vocês e vou lendo, comentando alguma coisa sobre ele. Pode ser? Aí vocês decidem. Liane, você falou que viu agora o vídeo. Gostaria de fazer algum comentário sobre ele? Na verdade, né, Júnior, é até difícil falar em tecnologia, sabe? Tipo, é uma coisa assim que muda muito, muito, muito. Você pensa assim que tem um norte e daqui a pouco você tá fora, totalmente fora de rota. Eu, Exato. por exemplo, tenho uma dificuldade grande com usar a tecnologia. Eu sou muito assim da fala, do que eu posso alcançar ainda, talvez pela minha criação, por, né, morar a vida toda no interior e tal, cidade pequena, a internet demorou bem mais para chegar e toda aquela história. Mas, e eu acabo me atentando mais para as coisas mais próximas, que não sendo a tecnologia, até porque as meninas, as que trabalham comigo, as duas meninas, minhas colaboradoras, elas que acabam fazendo a parte de publicidade nas redes sociais. Mas, assim, não quer dizer que eu não leia, não quer dizer que eu não veja, porém eu não domino. É uma historinha aí que tá, né? Entendi. Não, legal, mas é comum isso, né? Tipo, o pessoal agora que está começando, digamos, a se envolver com tecnologia. Eu trabalho desde, digamos assim, dando aula mesmo, na aula de informática, eu dava aula de informática do Windows, Word, Excel, tá? Bem no início mesmo, foi ali por 2005, né? 2004, 2005, se não me engano, que eu comecei a trabalhar com isso. E eu ainda vejo as mesmas dificuldades que tinha lá em 2005 com a nova geração. Walter Longo até ele comenta, né, que 87% das pessoas ali acabam usando a tecnologia, a internet, muitas vezes não para aprender. Até, né, esse vídeo que eu passei, ele comenta sobre isso. Eu já vou colocar esse vídeo aqui para o pessoal que não assistiu poder ver durante a aula, tá? Não conseguiram ver lá pelo grupo. Então, né, para você ter uma ideia. Mas o ideal é que hoje, né, a inteligência artificial, ela está fazendo isso para a gente. Por exemplo, o ChatGPT. Você consegue, hoje em dia, dizer que ele está auxiliando todos os ramos. Por exemplo, saiu uma reportagem falando sobre os advogados, né? Alguns advogados falaram que essa nova tecnologia vai tirar postos de trabalho. Nessa mesma matéria, outro advogado falou que não,
que o ChatGPT, no caso, a inteligência artificial em si, ela vai auxiliar os advogados, porque o advogado tem que dar o norte, tem que indicar para onde, o assunto que ela vai, digamos, criar lá a defesa do cliente dele. Né? É incrível. Então eu vou ver se eu consigo trazer esse vídeo, que é um vídeo que eu assisti de uma palestra que foi indicado pela PUC. Tá? Eu não comentei, mas eu também dou algumas aulas ali para a PUC. Tá? Eu tenho o curso de inteligência artificial, né, o MBA que eu fiz na PUC ali. Então, concluí esse curso agora, recentemente, e também tenho um mestrado aqui pelo Profinit da Unicentro, né, que é Transferência, Tecnologia e Inovação. E ali tinha muita indicação, então eu assisti essa palestra, vou ver se consigo achar ela para vocês, é muito interessante, até os advogados, eles estão assim comentando, né? Tem uma outra chamada assim que fala sobre médicos, sobre uma nova tecnologia que eles colocaram, aplicaram, que seria assim, você entra numa cabine, ele já faz a tua pressão arterial, né? Tudo automático. Você vai descrevendo os sintomas na tela ali, vai colocando, né? O que você está sentindo, o que você não está sentindo. E ele já te dá ali, assim, certinho. Digamos, muito melhor que alguns médicos, né? Que aqui entre nós, né? Claro que não entra no caso, mas em algum caso SUS, por exemplo, que mal chega a olhar no rosto do paciente, né? E passa lá um remédio padrão para ele. Já essa tecnologia, não. Passou certinho e ela consegue acertar, assim, tipo, 80%, 90% da... só pelas essas respostas que ele vai dando nessa cabine. Então, e ela está sendo desenvolvida, ela tá, digamos, nos primeiros estágios aprimorando, né? Então, e entre outros, né? Outras tecnologias, por exemplo, de montagem de carro, né, que já é vista há muito tempo, que são aqueles braços eletrônicos que vão lá, pegam, colocam e vão soldando sozinho as peças, né? Que o pessoal fala que tiram muito emprego também na parte do, da automação, né? E se a gente voltar bem lá atrás, né, que nem você comentou no interior, a gente vê as colheitadeiras, né, que tiraram os tratores, que tiraram, então, aquelas pessoas que faziam o trabalho manual, né, virar a terra, fazer o plantio e tudo mais, que não conseguia, digamos assim, uma agilidade tão grande quanto hoje, né, só que elas não saíram totalmente do mercado, elas se aprimoraram no mercado, elas adquiriram conhecimento, as novas gerações, filhos deles foram adquirindo conhecimento para o quê? Utilizar essa colheitadeira, para arrumar essa colheitadeira, para montar essa colheitadeira, para criar tecnologias de plantio, porque hoje em dia essas colheitadeiras mesmo, ela tem radar que consegue identificar, por exemplo, aonde tem uma pedra, alguma coisa ali, e ela faz um mapeamento do campo, então evita, por exemplo, que ela estrague, e assim por diante, cada vez ela está... O campo, né, no Brasil é algo que, incrivelmente, ele cresce, né, nessa área de tecnologia muito rápido. Então, não que mudou, não que tirou posto de trabalho, né? Ele alocou postos de trabalho, tirou daquele manual e colocou, então, num novo posto de trabalho que é mais digno, né? É mais, não que o outro não seja digno, né? Mas digamos assim, imagina a pessoa ficar lá, né? Da manhã até a noite, às vezes, com uma enxada lá, virando terra para plantio. Né? Cansativo e às vezes para ganhar um valor muito abaixo, né? Que mal daria para sustentar. E daí ela sai dali para trabalhar, por exemplo, dentro de uma mecânica que monta a colheitadeira. Então, né, ela vai ganhar mais, vai trabalhar num lugar mais confortável, né, vai ter uma profissão melhor e com melhor remuneração. Walter Longo, nessa mesma entrevista ali da parte do vídeo que eu trouxe para vocês, ele fala que os Estados Unidos é um que mais tem tecnologia aplicada e que mais tem inovação, né, sendo aplicada e constante crescimento da inovação. E, em contraponto, é o que tem o maior número de redução de desemprego. Então, inovação não necessariamente promove desemprego. Então, a primeira coisa que a gente tem que, digamos, já começar a pensar ali. Eu queria que a gente conversasse, vocês falassem, né? Pra gente... Porque às vezes você fala, mas ele tira emprego, mas por quê? Não é? Então, cada um tem uma visão.
E é legal juntar essa visão aqui, né, pra gente trocar ideia. Mas pelo jeito vocês são meio tímidos, pessoal. O que está acontecendo? Então, beleza. Eu vou jogar lá no grupo para vocês, só um minutinho. Deixa eu abrir meu WhatsApp aqui. Eu vou jogar então todo o plano de aula. E amanhã a gente vai ter uma nova aula. E lá eu espero que vocês já venham com né? Tipo, eu sei que de hoje para amanhã é muito corrido. Mas algo para a gente debater, conversar, né? Aqui. Beleza? Tá lá, todo o plano de aula de inovação tecnológica. Ah, você já compartilhou aqui. Essa flor perfumaria, essa flor chocolates e floricultura. Perfeito. Daqui a pouquinho eu vou entrar aqui e eu já vou conhecer um pouquinho melhor de vocês. Podem colocar, pessoal, mas alguém tem a empresa e tem o Instagram lá, joga no grupo lá da Alunos Turma 10, tá? Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Só um minutinho. Tá, deixa eu primeiro abrir o vídeo. Perfeito. Deixa eu agora compartilhar aqui com vocês. Deixa eu jogar essa tela para cá. Tô com um monte de tela aberta aqui. Aí, perfeito. Só carregar ali eu já coloco para rodar então o vídeo. Se não tiver saindo som, pessoal, vocês me avisem. Tá algum problema na câmera aqui, no microfone. Tive que comprar um hub de USB para conseguir utilizar os dois. Então, às vezes dá uma falha ali. Na outra aula que eu estava tendo, agora há pouco, ele falhou, parou o microfone, daí eu arrumei o microfone e caiu a câmera. É a tecnologia, né? Então tá aqui o videozinho que eu passei lá no grupo, tá? GPT, existe inteligência artificial que faz música como se fosse um compositor. Existe inteligência artificial que faz arte como poucas vezes eu vi reunidas. Então, nós estamos agora ganhando novos poderes, como se de repente nos tivesse sido entregue um cinto de utilidades do Batman, onde qualquer pessoa pode ser compositor, artista, engenheiro de prompt, ou seja, o que você quer fazer está sendo possível. Só que pouca gente quer. 87% do que é buscado na internet é só bobagem. Ninguém quer saber de nada. Então, o problema fundamental do homem não é a tecnologia, é a perda gradativa da curiosidade, fruto do acesso fácil a toda essa informação. E se nós não continuarmos mantendo a nossa curiosidade em alta, como eu falei, Houston, we have a problem. Eu tenho certeza que daqui para frente, com a inteligência artificial, com tudo isso que está acontecendo, o mundo não será mais dividido ou segregado entre ricos e pobres, ou brancos e negros, sim entre curiosos e descuriosos. Aos curiosos caberá a liderança de tudo que está chegando. Legal, né? Esse finalzinho ali, o mundo, então, seria dividido entre curiosos e descuriosos, né? E, então, aos curiosos que ele comenta, né, será o que vai dominar. E realmente é isso mesmo, né? Tecnologia, a inovação é dos curiosos, né? A gente vai ver um pouquinho sobre nexialistas, né? Alguém talvez já tenha ouvido falar, pode ficar à vontade para comentar. Mas que realmente é isso, são curiosos, são pessoas que têm aquele interesse, têm aquela curiosidade, né? E que corre atrás, não fica só vendo videozinho, não que não seja legal, eu faço isso também, videozinho de gatinhos, né? É legal, é bom para desestressar, é ótimo, né? Faz parte também,
mas tem que ter os dois lados, né? A gente tem que procurar, então, também aquela informação que seja útil, principalmente se vocês pensam como empreendedores. Né? Deixa eu mudar aqui a apresentação, agora eu vou colocar o slide lá para vocês, já que vocês estão quietinhos. Vamos. Ok, então esse é meu slide aqui da apresentação da aula. Deixa eu só fechar o WhatsApp aqui, pessoal. Porque esse barulhinho é algo que parece que chama atenção mesmo da gente, né? Então tá aqui, inovação, né? A gente vai ver a gente vai iniciar com conceitos de inovação, vai falar um pouquinho sobre maneiras de inovar, né? E aos poucos eu vou enviando também alguns vídeos complementares, tá? Perfeito? Qualquer dúvida vocês podem interromper à vontade, mandando no chat ali, eu até vou deixar o chat aberto aqui, ou abrindo o microfone e falando. Não tem problema nenhum, tá? Então vamos lá. Então, primeiro aqui, o conceito de inovação, então, ele é bastante variado, como eu comentei. E ele depende principalmente da sua aplicação. Podemos dizer que a palavra inovação, ela está associada basicamente à exploração de novas ideias com sucesso no mundo dos negócios. E aqui eu trago alguns conceitos. Tá? Então, o primeiro conceito aqui que eu trago para vocês é da Unicamp, onde diz que a inovação é uma invenção que chega ao mercado. Tá? Note que ali está em negrito chega. Uma inovação, uma ideia só, sem ser aplicada, sem ter nenhuma função, sem ter nenhuma execução, não é uma inovação. Tá? É uma ideia apenas. Então, é igual vocês terem uma ideia de uma empresa, mas não fizerem nada para isso. Ela não vai dar lucro para vocês. E a inovação é a mesma coisa. Tá? Silvio Meira diz que a inovação é a emissão de mais e melhores notas fiscais. Tá? Ou seja, que dá lucro. Resumindo, eu adoro esse conceito de inovação dele. Peter Drucker ele diz que a inovação é a mudança de comportamento de agentes no mercado, né, como fornecedores e consumidores. Tá? Peter Drucker também fala que é uma mudança, que é um comportamento, então é uma ação. Schumpeter, né, ele diz que a inovação é a reforma ou revolução de um padrão de produção a partir da exploração, explorar algo, né, de uma invenção para a promoção de um novo produto ou serviço, né, ou facilidade na produção, ou facilidade da aplicação do serviço. Né. A gente vê hoje, como eu já comentei, as tecnologias substituindo o braçal, mas não substituindo, por enquanto, a mente humana. Tá? Ok. E aqui eu trago uma anotaçãozinha que eu mesmo fiz ali, que fala que inovar, então, é criar valor, tanto para quem compra e usa o seu produto, quanto para a empresa que disponibiliza ele. Há muitos casos de inovação que ela é somente no modelo de negócio. Tá? Exemplo, a gente pode citar qual modelo de... Alguém gostaria de participar, e para não ficar só eu falando, pessoal? Alguém tem um exemplo de inovação que é somente no modelo de negócio, ou seja, não foi criado produto nenhum, apenas mudou o negócio. Alguém? Fique à vontade, deixa eu ver o chat aqui. Não. Lembram, há pouco tempo atrás, aqui um grande, digamos, uma briga que teve entre os taxistas e os usuários de um aplicativo chamado Uber? Né? O Uber foi um exemplo de inovação, né, somente no modelo de negócio. O Uber não tem uma empresa de frota de carros, né, que ele vende o carro para o taxista usar. Não. Ele criou uma maneira de aplicar o serviço, né, utilizando um aplicativo. Então, Airbnb, né, que é uma empresa que descobriu que alguns proprietários, né, de imóveis poderiam se interessar
em ter uma renda extra alugando parte ou todo desse imóvel por curtos longo, né, período de tempo, né? Entrou diretamente com os hotéis, e isso inclusive criou o quê? Uma redução dos preços das locações de hotéis, né? Para que conseguisse, digamos assim, ter essa concorrência junto com o Airbnb. Então veja, isso daí foi ótimo para as pessoas que utilizam, mas isso daí foi ruim para os hotéis? Não necessariamente, né? Eles precisaram, digamos, se adaptar, mas eles não perderam posto. Alguns, sim. Né? Aqueles que não conseguem se adaptar, aqueles que não conseguem mudar, normalmente fecham as portas. A pandemia mostrou isso, né? Pandemia, aqueles que não, digamos, criaram, não mudaram, não apresentaram uma nova forma de prestar o serviço de fechado, digamos assim, né? Saíram do mercado. Né? Alguns perceberam na pandemia um novo mercado, e criaram novas soluções e tiveram aumento de renda. Né? Eu cito o exemplo aqui de um amigo, né, que tem aqui, Guarapova, que ele fechou a lanchonete que ele tinha e se dedicou só a delivery. Ele percebeu, graças à pandemia, que o lucro dele era muito maior entregando, fazendo a entrega, porque ele não precisava pagar o aluguel de um espaço amplo, né? Que às vezes, que nem diz ele, muitas vezes ficava aberto ali e não chegava ninguém durante, né? O final de semana, assim, era bem fraco, então não valia a pena. Então ela acabava, assim, meio que girando dinheiro, mas não tendo lucro. E com a pandemia ele percebeu que ele mesmo, com a ajuda de mais um auxiliar, fazia os lanches ali e começou a divulgar bastante nas redes sociais e conseguiu vender, ter lucro, né? Não apenas girar dinheiro. Tá? Então esse é o outro exemplo. E vocês viram ali que a inovação ela está atrelada à mudança. Então mudança seria dispor de outro modo, é uma alteração de uma situação anterior para uma nova situação, uma situação futura, por razões inesperadas, como eu acabei de comentar, né, a pandemia, ou por razões planejadas e premeditadas, que seria o ideal, que entra então na parte do empreendedor mesmo, né, que é tentar prever o mercado. Então, como que ele faz isso? Procurando informações, né? Não seguindo só aquelas redes sociais que trazem gatinhos lindinhos, né? Mas seguindo, por exemplo, redes sociais. Eu vou dar uma dica aqui, Walter Longo. Né? Ele sempre traz novidades ali na inovação. Eu sigo ele há muito tempo. Já li muitas matérias dele, publicações, livros, indicações que ele faz, é excelente. Tá? Quando eu acho assim que, nossa, esse é o melhor livro que eu li, né? Walter Longo falou e realmente é ótimo. Eu assisto um podcast dele depois e ele fala mais um outro, falando, não pode superar que ele supera, é incrível, gente. Aconselho, se vocês querem, né, se manter atualizado, siga ele. Mudança de vida, novos hábitos, estar aberto para aprender coisas novas, rever valores, rever regras, né, e compromissos. E mudanças organizacionais. Então, alteração que é feita na empresa em razão da exigência do mercado, tá? Que está mutável ultimamente, né? A gente percebe muito bem isso. Com o objetivo de melhores resultados e ganhos com vantagens competitivas. Como que essas vantagens competitivas hoje? Principalmente as redes sociais, né? Quem hoje em dia consegue, por exemplo, publicações que criam um engajamento, que as pessoas começam a compartilhar, começa então a ser mais seguido, e se tornam, alguns começam com empresas e acabam desistindo, se tornando influenciadores, né? Já ouviram provavelmente essa palavra, né? Mudança e inovação. Então, toda empresa, ela requer mudança, mas nem toda mudança ela é bem vista, né? Ou bem-vinda por todos. Então, mudar é a única forma de inovar, como eu falei. Apenas uma ideia, sem uma ação, não é inovação. E a gente vai
mais a fundo, entender o porquê que essa mudança ela não é bem-vinda, tá? Durante as próximas aulas. E eu trago aqui, então, 3 principais dúvidas que são referentes à sociedade e o comportamento do consumidor, né? E como mobilizar as pessoas para inovar, perfeito? Só 3, mas tem mais? Tem centenas, milhares, né? Ou centenas de milhares. Mas essas 3, assim, que eu acredito, assim, que sejam mais impactadas inicialmente, tá? Então, quais são as características atuais da sociedade que se aplicam nos negócios? Né? Então, como está o mercado? Como é o cliente nesse caso? Então, opa, não abriu? Então, primeiro, conveniência. O consumidor ele quer tudo na mão, ele quer de fácil acesso, tem que ser rápido. Né? Eliane, você que trabalha ali com o consumidor, não sei se no teu caso, mas a maioria. Eu não cheguei a comentar, mas eu tenho uma empresa também de software. Né? Desenvolvi um software que é aplicado em vidraçaria. E às vezes acontece comigo de me ligarem, mas ligarem repetidas, sabe? De eu não ver a ligação e quando eu for, tipo, questão de 1 minuto, tem mais de 30 ligações ali, porque a pessoa fica, sabe, em pânico, porque deu um problema no sistema. E às vezes eu entro lá e percebo que ele só não ligou o servidor, que era, né, algo simples. Ou às vezes venceu a licença, assim por diante. Eu passei muito por isso, Júnior. Me dá licença, não sei se eu posso falar, Sim, mas pode. Tudo. passei muito por isso quando eu trabalhei na Natura, sabe? Eu trabalhei 3 anos como líder de negócios, né? Então eu cuidava da equipe de vendedoras da Natura, misericórdia. Sangue do cordeiro, tipo assim. Eu não tinha vida, sabe? Era dia, noite, feriado, madrugada, socorro, sabe? Tipo, coisa tão simples. Mas assim, acabava eu tendo que resolver. Eu perdia muito tempo com elas e eu não tinha tempo daí para fazer as coisas que eu precisava fazer. Te entendo muito bem, sei como que é isso. Né? Tanto que eu tive que procurar uma maneira de solucionar isso. A primeira coisa foi, eu não cobrava assistência remota. Né? Eu pensei, meu Deus do céu, eu passo o dia inteiro, às vezes até a noite eu fico lá acessando uma máquina porque não está imprimindo, mas porque a impressora dele não foi ligada. Ele esqueceu de apertar o botãozinho da impressora e me ligou dizendo, não está imprimindo, o teu programa está com um problema, não está imprimindo. Entrava, acessava, não, mas estranho, mas... Daí eu olhava lá, offline, a impressora. Não, mas você ligou a impressora? Daí dava pra ver que ligava, ficava online. Liguei sim. Ligou agora que eu falei. Pro governo, posso falar, prof? Pode sim. Teu áudio tá um pouquinho baixo, Viviane, mas... Tá, dá pra ouvir agora? É que minha voz é meio fanha mesmo. Não, perfeito, dá pra ouvir sim. Tá. Eu tava trabalhando no IBGE, daí o servidor também do governo tá tudo interligado. Tipo, se caísse em Curitiba, no Rio de Janeiro, tipo, afetava tudo, porque daí, como era interligado, eu era supervisora, daí às vezes o licenciador reclamava, não saía os questionários, e daí a gente tinha que estar fiscalizando sempre. Não caía, era bem bom, mas às vezes caía, dava pane. E daí isso daí tá tudo interligado, né? Tipo, é um sistema que do governo não é muito. Não tem muito risco, assim, mas às vezes tem. Entendi. Eu trabalhei no IBGE, sabia? Em 2000. Meu Ah, primeiro... no censo de 2000? Exato, no censo. Eu fui recenseador. Meu primeiro emprego, digamos assim. Eu sim. fiz Você é 18. formado em jornalismo, que eu não peguei o começo da apresentação. Eu tenho economia. Eu fui formado junto com a Priscila. Sim. Eu comecei a fazer o curso de ciência da computação, mas é integral aqui na minha cidade, onde eu fazia. Daí sem chance, né? Não tem como... eu saí de casa com 18 anos, eu não conseguia me manter e estudar ao mesmo tempo. Aí eu fui para Santa Catarina, que eu comecei a dar aula de informática, né? Então eu tive que abandonar o curso
Depois, um tempo, eu voltei para fazer economia. Eu queria sair um pouquinho dessa área de informática, que eu comentei, né? É cansativo. É quase a mesma coisa ali da Natura. O pessoal vive em cima de você, vive te pedindo, né? Então, eu pensei, vou mudar um pouquinho de áreas. Aí eu fiz economia. Gostei, o curso bem legal, bem interessante. E eu consigo usar muito o que eu aprendi lá dentro de programação. Eu aprendi a programação na prática mesmo. Porque esse software que eu desenvolvi começou com uma planilha no Excel para me ajudar no meu trabalho. Eu trabalhava como orçamentista numa empresa de vidro e eu fazia os orçamentos de vidro. Aí eu vi que a única coisa que mudava eram as medidas. Eu criei no Excel lá um padrãozinho, porque para fazer um orçamento antes demorava até meia hora. Você ficar calculando o tipo de ferragem, o tipo de alumínio, quantidade de vidro, né, os acessórios que são utilizados, parafuso, etc. Então eu peguei e fiz no Excel a lista de tudo, com seus valores, e daí eu colocava só a medida do vidro, largura e altura. Colocava ali, em questão de segundos, já estava pronto o orçamento. Aí, né, rapidinho, só concluir essa história. É no Excel esse teu programa? Você desenvolveu ele no Excel mesmo ou fez outro, tipo com fórmula, daí joga lá e daí a fórmula resolve? Isso? Isso, a primeira versão foi em Excel. Hoje não, hoje ele já é um sistema em VBA. Eu fiz em Excel, fui para VBA, hoje ele está em Delphi. Tá? Mas eu comecei, a primeira versão foi em Excel. E daí os vendedores me passavam, né, o orçamentista dos vendedores. Eles me passavam, eu fazia. Daí eu lembro que o vendedor lá subiu lá e falou: refaz esse orçamento, cara. Eu te pedi agora, você já me passou. Você já estava com ele pronto? O que foi? Daí eu mostrei para ele, que mostrou para a mãe dele, que era a dona da empresa, né? Ela que quis conhecer e ela que, inclusive, me auxiliou a chegar a vender essas planilhas, as primeiras planilhas, né, que eu vendi. Ela era presidente de uma associação de vidraceiros e ela me colocou lá numa reunião para apresentar para os vidraceiros e eles gostaram. A primeira que eu vendi, na verdade, foi assim, um cliente, né, que ligava direto para mim, não ligava nem para o vendedor. Ligava para mim e falava assim, eu tô aqui na obra, tem como você fazer rapidinho, que nem você faz lá, um orçamento de uma porta de 2,10 por 1,80 de largura, 2 folhas. Eu pegava, jogava, abria qual era o modelo na planilha, colocava a medida, no telefone mesmo falava, tanto. Beleza. Aí um dia ele foi na empresa pegar uns vidros, ele falou que quis me conhecer. Ele falou, eu quero conversar com ele, porque, nossa, ele me ajuda bastante. Aí ele falou, como que você consegue fazer tão rápido esse orçamento? Aí eu peguei e mostrei no Excel pra ele. Ele tirou o dinheiro da carteira que ele tinha e falou assim, eu tenho esse dinheiro aqui, cara. Me dá essa planilha que daí eu não preciso ficar te ligando. E você fica com esse dinheiro, me venda, né? Ele falou, me venda essa planilha. Se você quiser mais, depois eu deposito na tua conta. Então, daí ali que eu me liguei, falei, caramba, isso daqui é um produto, né? Aquela história, o produto é aquilo que o seu cliente deseja, né? Aí que eu comecei, aí a Rose, né, que é a dona da empresa, me ajudou e a gente chegou a vender, aqui no começo era só no Paraná, mas foi mais de mil planilhas que foi entregue. E daí, aos poucos, isso daí também se tornou uma bola de neve, porque todos me ligavam, porque não está funcionando, o caso da impressora que eu estava comentando. E aí, como que eu solucionei isso? Eu não aguentava mais, né? Eu gravei vídeos no YouTube ensinando como resolver os principais problemas. A pessoa me ligava e falava assim, não tá funcionando aqui, espera só um pouquinho que eu vou te passar no WhatsApp, vou te passar, nem era o WhatsApp naquele tempo, vou te passar aqui pelo Orkut, pelo e-mail, seja onde for, vou te passar um link de um vídeo que você seguir ali, você vai conseguir resolver. Daí ele falava assim, não, mas acessa aqui pra mim. Não, eu posso até acessar, mas daí eu vou te cobrar 150 a hora. Ele, não, me manda o vídeo. Ele mexeu no bolso, né? Aí mudou. Então, foi assim que eu solucionei, tá? Aparece o problema, né? Então, o empreendedor tem que fazer isso também. Aparecer um problema, você tem que descobrir, usando a inovação, usando, né, o que você tem a favor para solucionar. Desculpa te interromper. Problemas que acontecem no dia a dia, que é normal acontecer e que acontece por maioria, né? Uma probabilidade. Então, daí você fez isso, já é mais fácil de resolver, né?
Exatamente. E funcionou. Funcionou até hoje. Às vezes o cliente me liga lá e fala: olha, eu comprei o programa, mas eu não estou conseguindo. Eu tive que formatar o computador e acabei. Eu não sei como é que faz para fazer restaurar o backup. Ou vou formatar, o que eu faço? Eu passo o vídeo, ó, ensino como fazer o backup, que hoje em dia já está na nuvem, né? Na verdade, ele faz. Quando desliga o sistema, ele já sobe os arquivos para a nuvem. Então, na verdade, é só reinstalar de novo, colocar a chave de ativação. Não precisa mais fazer nada. Antes tinha que fazer backup, jogar num pendrive, formatar a máquina, instalar de novo, puxar do pendrive. Mas veja, a inovação hoje em dia permite que eu tenha isso daí na nuvem e não se perca mais. Mas é isso mesmo, é assim. E essa conveniência. Perde, prof? Oi? No backup automático não perde nada? Não, dificilmente. É só se cair a internet, alguma coisa durante o processo, mas daí ele perde o dia, entendeu? Porque ele não chega a tirar do computador, ele só joga uma cópia para a nuvem. Daí no outro dia ele refaz. Então daí ele substitui esse daí. E na verdade eu estou fazendo assim agora, né? Para caso dê um problema ele consiga restaurar, eu fiz sequencial. Então tem o backup 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, são 15 backups. Então vamos supor que durante o dia ele, puxa, eu errei aqui a tabela de preço, eu cadastrei preços errados domingo agora, né? Ou sexta-feira agora. Eu quero restaurar para sexta-feira. Ele vai lá, escolhe a data e restaura para sexta-feira. Então não perde, entendeu? Claro, ele vai perder as vendas. Então isso daí eu ainda não consegui, digamos. Até tem como fazer isso, mas ainda não fiz. Para que ele restaure só, por exemplo, só a tabela de preço, mas não restaure as vendas que foram feitas nos dias. Né? Mas deixa um pouco mais pesado, né? Se a internet não for boa, por exemplo, já vai dar um problema. Mas logo, com certeza, isso daí vai ser solucionado também. Tá? Então, isso é a conveniência, né? Voltando ao assunto aqui, o tema da nossa apresentação. Né? O consumidor quer tudo na mão. Tá? E se você tiver como ter uma tecnologia que te ajude, no meu caso foi o YouTube, né? É o que, digamos, vai eliminar aquele processo cansativo. Tá? Próxima característica, customização. Esse eu também sofro bastante com meus clientes. O cliente ele quer um relacionamento personalizado ou produtos personalizados. Né? Hoje em dia está cada vez mais comum isso. Trazendo novamente, eu vou usar bastante como exemplo a minha empresa. Tá? No Paraná, eles utilizam um tipo de folga, um tipo de vidro, um tipo de alumínio, um tipo de código. Já lá para cima, quando eu vendi, ninguém entendia nada do que eu mandava para eles. Aí eu tive que entrar em contato com as empresas que produzem lá para eles me explicarem, para eu aprender, para eu criar uma nova versão. Hoje, o sistema é assim. Você adquire ele, ao colocar a região, ele já faz, ele já detecta qual que é o tipo de folga e tudo mais, e já muda automaticamente a interna dele. Mas mesmo assim, ele tem o processo manual. Ele permite que você faça a alteração manual nele, ou que você escolha tipos de projeto, porque às vezes tem 1000 projetos lá, mas você, como a vidraçaria inicial, trabalha só com 10 projetos. Então, para ficar rolando lá e procurando os desenhos, é cansativo. Então, ele vai lá e vai favoritando os 10, sempre vai estar os 10 lá em cima para ele utilizar. Então, é uma customização que ele pode fazer no sistema. Então, ele quer esse relacionamento personalizado, ele quer esse, no caso, produto personalizado. Deixa eu ver se alguém falou aqui. Beleza. Próximo, então, autoindulgência também vende muito, né? Ou eu mereço. Hoje o marketing utiliza, nossa, demais isso. Né? Eu mereço. Né? Por exemplo, eu comecei a seguir a CVC. E cada passo eu olho aquelas viagens lá e falo, nossa, eu mereço essa viagem. Tanto que eu já fiz algumas viagens assim. Né? Eu mereço um descanso. Acho que tô correndo demais, né? Tô com a minha cabeça, não consigo dormir. Eu tenho um problema de insônia porque eu não consigo desligar. A noite
Por exemplo, o meu programa mesmo que eu desenvolvi, todas as tecnologias, todas as inovações, foi de madrugada que eu fiz. Porque não sei porquê, mas o meu cérebro está ao contrário. Anoiteceu, deu 1 hora, ele dá aquele, sabe? Liga e começa a pensar, e ali é onde eu tenho as melhores ideias. Então, e no outro dia daí eu tô, né? Parece que eu tomei uma surra. Mas é assim que funciona. Não consegui educar ele de outra maneira, por enquanto. Né? Então, eu criei essa autoindulgência para mim. Eu preciso de uma semana. Por exemplo, eu comprei uma moto agora, recentemente, porque eu fiz essa autoindulgência. Eu preciso sair, eu gosto de ir pro interior, assim, de moto e ficar vendo cachoeiras. Amo cachoeiras. Então, comprei a moto para fazer isso. Então, é outra característica. Design, outra, né, que força bastante também, que o cliente ele quer aquilo que lhe agrade, que, né, traga uma beleza imputada no produto ou na prestação de serviço, que chame atenção. E entra novamente no marketing. O marketing utiliza muito isso. Eu sempre vou estar publicando alguma coisinha de marketing, do Léo principalmente, que ele sempre começa o vídeo, é assim que faz marketing. Daí ele pega e solta lá. Vocês vão... Eu sempre vou estar compartilhando os vídeos curtos, pessoal. Eu não gosto de assistir vídeos longos, né? Então, sempre curtinho. Como lidar, então, com a resistência à mudança? Tá? Não, cortou ali, né? Então, tudo que é novo, como eu falei, ele tende, né, a assustar no primeiro momento, primeiro contato. Tá? Então, ele cria uma resistência e é natural. E a gente vai entender, então, melhor como isso ocorre e como resolver isso. Né? Aqui estão umas dicas iniciais. Então, o ser humano, ele tenta se agarrar àquilo que é conhecido, né? E uma nova proposta de mudança gera um ambiente desconhecido, muitas vezes visto como ameaçador. Comentei que eu fiz o IBGE em 2000. Era questionário preencher com caneta as bolinhas, sabe? Hoje em dia, né, eu recebi ali, já é tudo automatizado. Falei, nossa, deu até vontade de fazer de novo, porque eu conheci muitas pessoas boas. E eu fiz o interior, né? Palmeirinha, peguei parte ali entre peão e as colônias, e foi ótimo. O que eu ganhei de queijo, até uma galinha uma vez eu ganhei, acredita? Que, tipo, eu cheguei, as pessoas te tratam muito bem no interior, né? Eu cheguei daí... Mesmo. A minha área era uma parte de Beltrão, né? Aí eu tinha que supervisionar toda essa área. E eles dão bastante coisa, até pra gente que é supervisor. Exato. Eles, nossa, eu acho que, não sei se é porque eles não recebem muitos, né? Tipo, o pessoal não vai muito lá. E vocês tinham aquela maquininha de espantar cachorro ainda ou não? Não, tinha que Não. enfrentar o cachorro na raça mesmo. Na raça. A gente ganhou uma maquininha que se apertava, ele emitia um som que inaudível para o ser humano, mas que incrível, fazia os cachorros correr num barulhinho, certo? Acho que para não judiar agora, hoje em dia, né, tudo politicamente correto, eles, certo, não disponibilizaram isso. Naquele tempo, né, que era mais bruto. Uma colega minha foi atacada por se machucou. Pois é, que perigo. Imagina no interior. Eu lembro que uma vez eu peguei e bati palma, assim, né? E o rapazinho gritou assim, já vou! E ele foi, acho que foi para prender os cachorros. E veio um monte de cachorro. E eu apertei, e os cachorros voltaram gritando, assim, sabe? Porque deve machucar o tímpano deles, né? Eles voltaram correndo, assim, e o cara ele ficou admirado me olhando, assim. Beleza, passou. Outro dia eu fui lá, né? Mais pra frente, a senhora me recebeu e falou assim, você que os cachorros têm medo? Você tem algum... que religião que é tua? Começou a me perguntar. Eu que fui recenseado, sabe? Eu assustei, daí eu tive que mostrar, né? Eu falei, não, é que a gente tem isso daqui já pra se prevenir. Ela ficou abismada, meu Deus, mas realmente funciona. Daí ela apertava, os cachorrinhos corriam. Ela chamava os cachorrinhos, eles voltavam, ela apertava, eles corriam. E ela ficou brincando, ó. Ela queria saber até onde tinha pra comprar aquilo ali, pra educar os cachorros. Então, né? Esse tempo de censo, para mim, nossa, foi excelente. E, como eu falei, foi o meu primeiro emprego, assim, né, de registro. Então, o próximo aqui, né? Como lidar com resistência à mudança.
Então, a insegurança ela está por trás da resistência. Então, é dever do gestor, né, combater essa insegurança com a sabedoria de transformar a insegurança em desafio. Isso é o mais legal dessa parte. Então, despertar na sua equipe uma motivação, né, pela descoberta. Um exemplo, quando você trabalha numa empresa e muda o sistema gerencial, né? Meu Deus, todo mundo fica perdido. Por quê? Foi feito da maneira errada. Já participei. Trabalhei também muito tempo com o SAP do Brasil. E a gente vai em empresas grandes e instala o sistema. Depois que os funcionários vão conhecer o sistema, eles ficam perdidos. Meu Deus, eu já sabia onde estava o ícone, eu já sabia como lançar uma nota, eu já sabia como imprimir, eu já sabia. E agora eu vou ter que aprender tudo de novo, então isso assusta, né? Depois de um tempo, o próprio SAP adotou uma metodologia de que todos os funcionários têm que participar dessa implantação. Primeiro faz um treinamento com o funcionário, cria, aqui entre aspas, uma forma que eles participem dessa inovação, porque é aquele que trabalha com o sistema que dá as melhores dicas, né? Ele sabe, ele criou às vezes uma rotina ali, então a gente adaptava aquela rotina dentro do sistema para que o sistema fosse aplicado da melhor forma para ele. Então ele ficava que batia no peito e dizia: eu ajudei a criar esse sistema, entendeu? Então quebra aquela resistência e cria, na verdade, uma segurança, né? Até motivada pelo ego, digamos assim, né? Porque a pessoa cria, não, eu criei, eu ajudei, eu desenvolvi, né? Não era assim, mas eles perceberam, porque eu ensinei eles, que fazendo dessa forma é mais rápido, entendeu? E a aceitação era muito mais, digamos, mais tranquila. A gente não perdia nem o tempo ali de ficar com retreinamentos, né? Que no começo era comum. A gente ficava um mês para implantar e mais um mês para ficar, digamos assim, de resguardo ali, para ficar reforçando o treinamento que foi dado. Então, criar isso daí na empresa é uma das maneiras de reduzir essa resistência à mudança. Tá? Então, se vocês têm uma empresa, vão mudar alguma coisa, converse com os funcionários, crie um ambiente que eles participem. Tá? E como, então, mobilizar as pessoas para mudar, para inovar? Pessoal, aqui vocês vão me ouvir falar bastante sobre ambientes inovadores, tá? Como criar um ambiente de inovação, né? Como fazer com que ele flua, né? E o principal propósito, né? De fazer ele ser aplicado. Aqui está o que eu achei. Ó, essa... Eu acho que ela entendeu alguma coisa Google aqui e fez uma pesquisa para mim. Olha a tecnologia aí, assim, atrapalhando minha aula. Tá? Então, como mobilizar as pessoas para mudar, para inovar? Então, as pessoas, elas se importam e apoiam ou acreditam no que elas criam, como eu comentei. Sendo assim, dê espaço para que as pessoas criem, que mostre à sua equipe a importância, né, de cada integrante e do que elas desempenham dentro da sua empresa. Faça ela participar. As pessoas, elas querem ajudar a gerenciar e não apenas observar um líder tomando aquelas atitudes e passando ordem para ela, né? Então, crie uma rotina onde todos façam parte da gestão, né? E que eles se sintam donos do negócio, e que realmente são, né? Eles são responsáveis, o salário deles sai dali. Então, normalmente, hoje em dia, as empresas já estão utilizando participação, né, de lucros. Então, eles são sócios mesmo, né? Beleza? Até aqui como estamos? Alguma dúvida? Gostaria de fazer um comentário? Fiquem à vontade, pessoal. Acabou meu café. Júnior, Sim. Falando em inovação, eu por várias vezes tentei vender, tipo, por exemplo, em sites, eu não sei se é a palavra certa, se é isso aí, me corrija se eu estiver errada. Por exemplo, Mercado Livre, Shopee. Perfeito. Gente, é muito difícil vender naquele lugar, gente. Tipo, não sei, tem que ter estratégia, né?
Você tem que, digamos, criar uma publicação, né, que chame atenção. Mas faz tempo que você fez isso? Ou é recente? Não faz tanto tempo, mas também não é recente. Eu acredito que deve de fazer mais de 6 meses que eu publiquei, que eu tentei, assim. Eu tenho um primo distante já, acho que é de terceira geração, que ele conseguiu fazer, tipo, estourar produto lá, sabe? Até um dos produtos que ele vendeu, que vendeu bastante, foi aqueles copos da Stanley, sabe? Ah, meio parecido com. Hum, Deixa eu ver aqui onde que tá. Quase igual esse. Esse aqui é de É, café, no caso. É, então, o que acontece? Daí, tipo, ele conseguiu, porém, não sei se isso foge um pouco, mas o raciocínio seria a lógica de como trabalhar realmente com essa tecnologia a nosso favor nesses, não sei como que fala, são sites? A palavra certa? seria, São na verdade, um Plataforma. e-commerce mesmo? marketplace, isso. Quem que falou? Marketplace? Eu falei plataforma, mas também. Isso, exato. É uma plataforma de venda também, não está errado. Mas assim, eu perguntei se é recente porque eu vi um anúncio, mais ou menos também há uns 6 meses, de um curso que o Mercado Livre estava disponibilizando para os seus apoiadores, né? Digamos assim, que tinham um cadastro lá e eles ensinavam, por exemplo, como fazer a divulgação da melhor forma, como fazer indexações do seu produto utilizando o Mercado Livre. É por isso que eu perguntei. Porque no começo, realmente, eu vendi a minha planilha do Excel, pra você ter uma ideia, eu vendi no Mercado Livre. Para mim, tipo, foi bom. Né? Tive um bom retorno ali. Tanto que depois eu tive que tirar, porque eu não estava conseguindo dar atenção para o Mercado Livre. Às vezes, eu fazia a venda ali e passava-se semanas. Eu não tinha visto que tinha o dinheiro lá no Mercado Livre. Porque eram muitos e-mails que eu recebia e eu acabava pagando ali, ou ia para spam. Aí, tipo, na verdade, eu estava afastando clientes, né? Tem até alguns clientes que falavam, eu paguei e não recebi, cancelava a compra, né? Uhum. Aí, então eu meio que desisti do Mercado Livre por esse motivo. Mas quando eu comecei, assim, daquele boom entre as associações, né? O Mercado Livre me salvou de alguns boletos, digamos assim. Foi bom. Mas é aquilo que eu falei. Hoje, o próprio Mercado Livre ele deve ter ainda esse curso provavelmente gravado. Você cria a conta lá, entra. Eles têm o suporte dele. E solicita para ele se existe algum curso que ele possa passar para você. Que cria essas indexações, que criam essas. Que ensinam como você colocar, por exemplo, imagens que atraiam o cliente. Né? Que ensina como você fazer a venda e a entrega. O problema maior, será que não tá na parte de que, pelo menos ali com a pessoa que eu tava te falando, eles pagaram muito anúncio, sabe? Eles pagaram mesmo para subir publicação no topo. Eles É, gastaram a grana, mas eles conseguiram depois, assim, fazer com que o produto fosse mais vendido e depois sim. permanecer lá, sabe? No topo das pesquisas. Sim. Não, mas isso é comum também, né? No início, você vai ter que fazer um investimento. Tudo, né? Hoje em dia, se você for ver de empresa, você precisa, digamos, dar aquele primeiro impulso, né? Que é até o brinco, que é o aviãozinho lá, ele precisa pegar um embalo para subir, né? Então, você vai ter que fazer um investimento. Voltando para aí, eu fiz um investimento para divulgar a minha empresa na plataforma do Google mesmo, né? Com os AdSense. Primeira vez, não não deu retorno nenhum, só perdi dinheiro. A segunda vez fiz um curso patrocinado pelo Google, grátis, né, no caso para mim. E daí, a segunda vez, seguindo a orientação desse curso, começou a decolar. Então, mas é um investimento que, se você for ver, não é tão alto, né? Eu fiz R$ 150, que era o AdSense. Do Mercado Livre eu não tenho essa informação no momento, mas posso dar uma olhada. Não sei se é verdade o que ele falou, né? Mas assim, ele investiu bastante, sabe? Até ele conseguir decolar. É.
mas bastante, assim, também, não sei se é tudo isso, não. Bom, não sei, né? Não sei qual que é o produto dele, né? Qual que é o valor agregado desse produto ali, o valor, né? Porque, por exemplo, se ele vende... Eu já vi no Mercado Livre, tem até carro, né? Tem uns carros lá, coisa mais linda. A moto, É, quando eu tava pesquisando, tinha moto. eles vendem meio que de tudo, sabe? Eles vendem até patinete, eu acho. Esses negócios aí que são elétricozinho, como é que fala isso? Ai, credo, eu nem sei falar, mas acho que é patinete, aqueles negócios que anda Ah, com sei. eletricidade, várias coisas, sabe? Tipo, eles trazem importados e também acho que devem colocar. Sim. E E outra coisa, o Mercado Livre, pela prestação do serviço que você dá ao seu cliente ali, você vai pontuando e você vai crescendo dentro da plataforma ali para, digamos, atingir novos clientes, né? Então, manter também essa prestação de serviço sempre positiva, que são aquelas avaliações 5 estrelas lá, é uma metodologia a ser buscada, né? Mas eu vou... Quer ver? Eu vou até anotar aqui. Deixa eu pegar minha agenda aqui. Que eu vou anotar para ver se tem alguma coisa nessa área. É um assunto legal. Eu sei que eu tipo, eu acho que até recebi por e-mail, porque eu tenho cadastro até hoje lá no Mercado Livre, né? Compro muita coisa hoje eu, de vendedor eu passei a consumidor. outra coisa que seria interessante, porque são coisas assim, são áreas que eu já me interessei muito, sabe? Por exemplo, também aquele que eu agora não sei falar, não. Mas eu sei dizer o que é aquela coisa que você compra um produto, vende. Não, você não compra, você vende, você entrega de uma outra pessoa e, né, tipo, eu não sei qual é a palavra certa disso. O Shopee faz isso, né? Por exemplo, você compra, na verdade, às vezes de um fornecedor aqui do Brasil, né? E na verdade ele só pega teu dinheiro, a Uhum. rentabilidade dele, separa para ele e compra, por exemplo, no AliExpress e manda direto para teu endereço. Né? O própria Normal. pessoa manda, né? A própria empresa em questão Já faz a faz essa parte ligação. da logística, né? Da entrega do produto e Exato. você só fica com a ponte, né? Que é a Exato. ligação do cliente com o produto. Isso seria muito Isso. interessante, mas claro que demandaria um empenho, né? Sim, você vai ter que, digamos, ficar um certo tempo ali para prestação de serviço, né? Vai ter que trabalhar ali para vender, né? Divulgação, até aquele mesmo caso das redes sociais, né? Fazer um bom marketing. Você pode ver que hoje em dia, não sei se você já percebeu, mas existem centenas de Insta com vendas desses produtos dessa forma. Você tá vendendo ali, e você vai descobrir uma pessoa simplesmente que não tem nenhum estoque, mas ela Uhum. tem centenas, milhares de seguidores. Tá aí. É É legal. igual. ah, tem tantas coisas, né? Tipo assim, que inovam, partindo do princípio que a gente poderia estar vendendo numas plataformas dessas, mas e tempo também, né? Tempo para gerir tudo que a gente faz já no físico, no que a gente já tem, que é, né, aqui, e mais Sim. o digital, mais a internet, mais as redes sociais. Por exemplo, eu tenho uma interação boa no TikTok, eu acho que tem mais curtida, mais. E eu ainda não consegui deslanchar as redes sociais a ponto de elas trabalharem para mim. Eu trabalho muito com o WhatsApp, mas o Uhum. WhatsApp ele é bem assim, é, como é que eu posso dizer? Bem pessoal, né? Sim, sim. Diane, a Rebouças não é muito grande, né? Não, Tipo, tem uns 15 mil habitantes? Tem isso? chega. Aham. Então, daí como o teu empreendimento é mais local, ver uma panfletagem, como você falou que tem bastante desenvolvimento no TikTok, ver uma panfletagem e colocar lá essa rede social que mais se desenvolve no teu caso, fazer, meio que gasta um pouquinho, mas seria interessante você fazer e divulgar na praça e interagindo com o pessoal ali, sabe?
Exato, perfeito. A panfletagem manual mesmo, tipo, de entrega. Vai, bola um designer ali, você mesmo, não sei se você, como você falou que você é meio leiga sobre sistema de informação ou nessa área digital, vê com alguém, um programador, alguma coisa, ele provavelmente vai cobrar um pouco, mas não muito, mas isso vai, eu acredito que isso vai fazer teu empreendimento ser mais conhecido ali, porque é um empreendimento mais local, e como Rebouças não é muito grande, todo mundo vai conhecer, assim. Não sei onde é que fica a tua empresa ali, né? Mas daí isso vai dar visibilidade para o teu empreendimento. Na rede social. Seja visto, seja notado, né? Seja percebido. Na rede social, Vivi, ou no presencial mesmo, tipo, panfletagem de rua? Dá para fazer os dois, mas como ali, Rebouças, eu não lembro, não sei se fica no norte do Paraná ou perto de Curitiba, não lembro. Fica perto de Irati, perto de União da Vitória, perto de Ponta Grossa. Sim, então, como ali é mais local, seria como o pessoal é meio, às vezes pode ser, ainda tem esse vínculo com o físico, seria interessante imprimir alguma coisa também, mas não deixar a tua rede social, como você falou que é bem visibilizado o TikTok, continuar ali. Mas colocar o teu endereço eletrônico do TikTok no panfleto. Pois é. Sim. Não só o do Insta, né? Porque geralmente a gente usa o Insta e o WhatsApp, né? Facebook também, então. Sim, coloca tudo. É uma coisa que faz também é a marcação, né? Fazer o pessoal te marcarem no Insta, por exemplo. Essa semana não, ontem, domingo, tava voltando, né, pra casa. Parei no semáforo, tinha uma placa, assim, com os hambúrgueres, coisas mais lindas, assim, e diferente, uns nomes diferentes, assim, sabe? De costela, um com batata doce, que foi o que eu fui experimentar lá. E ele pegou, fez uma placa e deixou encostado no poste, assim. E dizia assim, a 20 metros, mostrando. Até era uma rua contramão. E eu com a moto, peguei, fui, dei a volta, cheguei, encostei. Ele falou, gostaria de experimentar, gostei ali, achei bonito na placa, né? Ele falou, não, perfeito, me atendeu super bem. Aí peguei, né, o lanche lá com batata doce. Falei assim, nossa, eu não gosto de batata doce. Mas no lanche ficou perfeito, ficou ótimo. Aí ele veio e falou assim, posso te pedir um favor? Eu vi que você tinha uma foto aí, né? Eu tinha mandado pro amigo. Falei, cara, olha aqui, ó, com batata doce. E você não vai acreditar, ficou perfeito. Ele falou, você poderia me marcar a nossa empresa na publicação? Então eu falei, não, mas eu não cheguei a publicar no Insta, mas perfeito. Peguei naquele momento, fiz a publicação, né? Coloquei nos meus stories e marquei ele lá. Então é essas jogadinhas assim que começa a trazer cliente. E hoje, de manhã, já tava lá um monte de pessoal comentando assim, né? Ah, legal, a gente tem que ir lá, vamos pessoal, levar o pessoal, porque daí tem uns amigos que andam de moto também, né? Falou assim, eles vendem chopp lá, tá brincando? Eles vendem chopp lá, vamos fazer uma reunião lá, eu quero experimentar esse. Então, você viu que esse engajamento, que às vezes, né, um simples pedido que ele fez ali durante uma visita minha, vai trazer para ele. Então, esses pormenores também ajudam. Né? Que ela falou da panfletagem, perfeito. Fisicamente é excelente. Daí colocando o Instagram ali já faz a pessoa, eu vou conhecer, né? Antes de visitar, eu vou conhecer. Aí as publicações que você faz no Instagram vai trazer essa pessoa para sua loja. Isso daí vai aumentar os seguidores, vai criar um aumento das compartilhações e logo você faz aquilo, começa a vender produto da China pro pessoal aí. Porque você vai ter bastante seguidores. E sem nem precisar ter estoque. Olha, esse é o plano. Era o plano assim, tipo, por exemplo, né? Tipo, puxa vida, a gente publica tanta coisa na rede social, gente do céu. E aí, tipo, tem lá 2, 3 visualizações. Você faz um vídeo de uma chuva, por exemplo, que nesses dias que eu fiz um vídeo de um. Tava chovendo e ventando, sabe? Tipo, vida pessoal. Se eu falar que eu morri, que eu fui no banheiro, escovei o dente, fui na cozinha, cozinhei um arroz. Nossa, tem uma visualização tremenda. O povo gosta de saber da vida da gente, né? Aí eu fiz um os videozinho. 87%. Fiz um videozinho ali do meu pé de figo com o vento ali. Nossa senhora, teve uma visualização que, por favor.
Falei, meu Deus. Eu vou começar a te seguir, mas não pra cuidar da tua vida, pra bombar tua rede social. É, Vou divulgar aqui na minha região, se alguém for aí pra Rebouças ou próximo ali, daí, pra ir te visitar. Rebouças é que tem aquela entrada, né? Tipo, quase a entrada de Gramado, assim. Tem um tipo. Eu não consigo ligar o nome, se eu não me engano, né? Ele faz como se fosse um. Como é que eu posso dizer? Não sei se você já viu a entrada de Gramado, tem lá, né? Bem-vindo a Gramado, aquela. Quase como se fosse um portal de castelo, assim, entrando. Rebouças, seria isso? Seria aí? Isso, ela tem mesmo um Ah, portal. E é engraçado. interessante que assim, a cidade ela é tão pequenininha, mas ela é tão tipo uma metrópolezinha, sabe? Assim, é tão Ela é contagiante, né? engraçado. Aham, Ela é contagiante, bem realmente. contagiante. É, eu sei, agora eu lembrei. Eu sabia que eu já tinha passado por Tem a Rebouças. panificadora Lopes, que é famosíssima. É. E tem umas praças bonitas, né? Umas, Tem. É um legal. lugar que todo mundo gostaria de morar, assim, sabe? Porque, tipo, é aquele lugar que ainda você consegue sair na rua sem que ninguém te roube, tipo, é bem interessante. Isso é excelente. Eu, tipo, Guarapuava, né? Nasci, criado em Guarapuava, mas eu morava na colônia, né? Colônia Vitória lá. Que aqui o pessoal fala colônia dos alemão. É assim, tipo, não tem cerca as casas, sabe? O pessoal, até a gente brincava, se 2 carros passassem na rua, o pessoal saía lá pra fora pra ver a passeata, né? Porque é um lugar super calmo. E eu sinto falta disso. Sabe, tipo, quase um compre e pague? Sabe você ter a Uhum, liberdade de deixar a tua loja, às vezes, por alguns minutos sozinha e sim. o pessoal vai correndo ver se te acha? É muito interessante. Legal, legal. Perfeito. Hoje em dia já uma cidade, né, maior é difícil isso. É o compre e nunca mais pague, daí. É só triste. Aqui, esse tempo eu vi um vídeo de a moça esqueceu, acho que foi pegar o filho na escola e deixou o carro aberto e já era, foi-se a bolsa dela. É, É aqui assim. meu Deus também não dá pra fazer isso. Sem falar os noia da rua, não dá, não dá pra vacilar. Nossa, aqui tem umas praças que é bonita, mas não dá para você ir nas praças. A minha esposa foi roubada num lago que tem aqui, que é bonito também. Tava andando lá, roubaram ela, roubaram bolsa, celular, tudo. Hoje é só falar para ela, ela pegou trauma. Assim, vamos lá, vai ter um evento, por exemplo, lá no lago, vamos? Mas não quero, não vou. Porque Eu também fui assaltada aqui, também levaram a minha bolsa. Daí eu ando na rua, tipo assim, olhando para, tipo, meio alerta, assim, sabe? Olhando para tudo que é lado, mas acho que é o instinto. sim, Pessoal, só imagina, deixa eu só compartilhar, daí eu já paro de falar, porque eu não paro mais, pelo amor de Deus. não, tranquilo, fica à O vontade. que aconteceu, sabe, Júnior e Vivi, o pessoal o restante? Você acredita? Eu fui lá na loja, daí eu fui pegar meu notebook, porque eu faço faculdade, né? Estudo à noite, e eu precisava fazer um trabalho no final de semana. E daí eu fui pegar lá na loja e eu coloquei o notebook dentro do carro e subi no carro e fui embora. Deixei a porta da loja aberta. Ela passou o dia inteiro aberta. Desde as 10 da manhã, mais ou menos, num domingo, até umas 7, 6h30, 7 horas, quando estava começando a escurecer. Gente, você acredita que não faltou nada? Até hoje eu não vi nada que faltou lá dentro desse dia inteiro a loja aberta. Ainda o pessoal falava assim: nossa, mas acho que ela deve estar lá para trás. Não, não sei. Tipo, quem foi depois falou assim: ah, eu cheguei aí, você não veio me atender, fui embora. Eu falei: meu Deus do céu. É, é isso Foi um aqui, milagre. se fizer, você Ainda chega bem, não né? tem nem a loja. E na loja de Desculpa, perfume, gente, que podiam ter levado assim, sim, misericórdia do céu. é, não, mas que privilégio seu aí. Eu sinto falta de um lugar assim. Eu gosto de pegar até bicicleta, né? Na pandemia eu peguei um vício que foi de andar de bike. Que eu tava estressado, meus colegas começaram a andar de bike, me convidaram, comprei uma bike e comecei a andar com eles. E amei. Que nem eu falei, gosto de cachoeira, gosto de mato. E a bike me levava até esses lugares. E eu sempre visito a colônia lá. E quando eu chego lá, nossa, é uma paz
porque ela é bem parecida com Rebouças, nesse aspecto, bem tranquilo. Mas que legal. Gente, então vamos fazer assim, ó, eu adorei, eu adoro, que nem eu falei, ó, veja, já é 9h30, bem dizer, né? 9h21. E passou a aula. Então, traga um assunto pra gente conversar, tá? Vocês viram lá que eu passei no grupo? Passei no grupo, né? Tô meio perdido aqui. Passei. Todo o plano de aula, né? E se vocês quiserem trazer algum assunto pra gente conversar, ou vocês podem até jogar assim, ó. Achei legal esse vídeo, né? Acho que tem a ver. Porque daí o pessoal consegue se preparar, né? Consegue ver o vídeo um pouquinho antes pra gente conversar aqui durante a aula. E torna a aula um pouquinho mais agradável, né? Não fica eu lendo aqui, até porque falta às vezes voz. Eu já tive aula que eu tive que abandonar, que tive que deixar gravada porque faltou. Acho que a professora Júlia também, né, esses dias, ela tava sem voz, coitada. Acontece. Mas então eu encerro, né, a nossa apresentação hoje aqui. E amanhã, né, se não me engano é amanhã. Amanhã a gente tem um novo encontro. Aguardo vocês. Então, beleza. Boa noite a todos. Boa noite, um abração. Tchau, tchau. Tchau, até mais. Pessoal, desculpa aí se eu interrompi a aula, viu? Meu Deus, eu falo demais. É até melhor, porque senão parece que o professor fica falando sozinho, né? Quando a gente não fala. Eu falo também, mas eu evito falar, porque às vezes eu falo demais também. Não, podem falar. Falem, porque é exatamente isso, a gente se sente, meu Deus, será que eles deixaram ligado ali, foram assistir TV? Foram assistir um filme na Netflix? Eu tô falando sozinho aqui. Então, podem falar, fica à vontade. Cauê, né? Se quiser encerrar a gravação, Cauê, Matheus, eu nunca sei quem que é. Isso aqui pra mim só aparece o nome. Deixa eu ver aqui no grupo.